Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira de estudo, reflexão, meditação em torno dos nossos estudos. Hoje nós vamos falar da verdadeira propriedade. Trouxemos um texto de Allan Kardec e trazemos aí uma historinha de Ney Lúcio para ilustrar esse tema tão bacana. Está aí na nossa tela o nosso WhatsApp, para que você possa estar comunicando conosco, principalmente encaminhando nomes para tratamento. Está aí o nosso Instagram, para que vocês possam estar participando conosco, né? É muito importante também vocês divulgarem, convidar os amigos para acompanhar esse nosso trabalho, porque aí vai estar acompanhando o estudo e vai estar ciente do nosso trabalho social, no qual é importantíssimo a tua participação, e no final rapidamente a gente mostra aqui para vocês. Tá bom? Nós vamos projetar para vocês aí um trecho do Evangelho. Em seguida faremos a nossa oração e vamos aí para o estudo de hoje. Olha a passagem que está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. A verdadeira propriedade. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Convidamos a todos a levarmos nosso pensamento ao plano superior da vida e queremos, Senhor, te agradecer aos espíritos amigos que nos acompanham sempre em nossas vidas, que nesse momento possamos colocar a nossa mente em sintonia com o plano maior da vida, nos aproximando dos mentores que nos acompanham ao longo da nossa existência, para que a nossa noite possa ser uma noite de alegria espiritual, que os conteúdos trazidos do Teu Evangelho
na palavra amiga dos Espíritos, possamos assimilar da melhor maneira possível, auxiliando-nos na nossa vivência diária. Que a tua paz e o teu amor esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus, nós vamos dar sequência então a esse tema, verdadeira propriedade, e trazemos então aí de Allan Kardec uma mensagem de Pascal, e que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 9. Olha que interessante o que Pascal nos traz sobre esse tema. O homem só possui em plena propriedade, aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Pronto, já não tem coisas materiais, gente. Coisas materiais a gente não leva para o outro mundo, para o plano espiritual. Então o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Então ele já está nos falando que não são as coisas materiais, gente. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Tudo que é material, até o corpo físico, é um empréstimo divino. Independente da minha condição social, da pobreza, da riqueza, não importa. Isso é só um empréstimo que vai coincidir com as nossas necessidades de provações neste mundo. E é provisório, é temporário. Nós só vamos, a gente chega e leva com aquilo que existe no plano espiritual e que naturalmente ele vai detalhar aqui. Que é então o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo. O que é meu? O que eu tenho? O que é minha posse? Nada do que é uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. Inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. Isso ninguém tira de nós. Inteligência, conhecimento, qualidades morais. Trazemos, chegamos com o que temos e levamos este conteúdo. Nada que pertence ao corpo, inclusive o corpo, ele é empréstimo para que a gente possa viver e trabalhar em cima de quê? Da nossa reforma íntima. Esse é o objetivo geral dos processos reencarnatórios. Nós estamos aqui para evoluir, para nos melhorar intimamente. E isso compete somente a nós. Lembra, né? Às vezes eu faço essa comparação. Quando nós desencarnamos, nós não seremos confrontados com o outro, mas conosco mesmo, com a nossa consciência. Se eu tive uma vida privada, se eu tive companhias que não me auxiliaram no processo educacional, pai, mãe, quem foi responsável por você, que não te deu o que nós chamamos de educação ao longo da vida. Mesmo que aconteça isso, nós, quando desencarnarmos, não será questionado essas pessoas na nossa vida, porque elas vão responder pelo que elas fizeram. Se elas não me deram o auxílio que eu necessitava, é uma coisa. Elas vão pagar por isso. A mente, a consciência delas vai registrar todo esse processo. Agora, se eu não tive isso, eu não posso usar isso como desculpa da minha condição espiritual. Não, eu estou nessa condição porque eu não recebi a educação do meu pai, da minha mãe, de fulano que era responsável por mim. Não existe isso. Na literatura espírita você não encontra isso. Por quê? Porque nós vamos responder por aquilo
que nós fizemos. Nos será questionado, se isso acontecer, por que você não superou as dificuldades apresentadas na vida? Se fosse assim, não haveria desencarne de pais quando ainda criança, perde os pais. Quantos e quantos casos acontecem de crianças novas em tenra idade, e que perdem essa referência? Não é verdade? Então, se a gente pensar bem, nós não podemos usar esse artifício como desculpa para justificar a nossa condição de falha, de deficiência. Porque se nós tivemos essa falta, é porque tínhamos que enfrentar essas dificuldades, como todos que passam por isso. E a gente conhece muitos que venceram na vida. Um exemplo que todo mundo conhece foi Chico Xavier. Com 5 anos ele perdeu a mãe dele. A mãe dele desencarnou. E o pai, como todo mundo sabe, embora ele nunca admitiu, nunca falou mal do pai. Todo conteúdo que você vê de biografia do Chico, você não vê ele falando mal do pai. Mas o pai foi ausente. Tanto que foi ele que assumiu a família, assim que ele teve condições ainda sem ser um adulto, né? Na adolescência ele já começou a trabalhar, começou a auxiliar e cuidar da família. E o pai foi ausente. A gente vê isso na literatura, embora o respeito que ele tinha pelo pai, nunca falou mal do pai. Pelo menos tudo que eu já li, não vi esse comentário dele. Mas a gente sabe, tanto a prova disso é que ele assumiu a família. Então, ele não teve de pronto esse auxílio familiar, vamos falar assim. É verdade? E foi um vencedor, como todos nós conhecemos. Foi um dos maiores contribuições na doutrina espírita para nós. Ele, quando desencarnou, tinha publicado 412 livros. Hoje tem mais de 500 livros com os resgates que foram feitos de não publicações. Hoje tem mais de 500 livros. Então ele enfrentou uma série de dificuldades, mas não abandonou o trabalho espiritual. Imagina a condição dele ao chegar no plano espiritual com seu desencarne. Então é isso. A vida nos cobra aquilo que necessitamos. As provações, os conflitos, as expiações necessárias ao nosso crescimento. Soube aproveitar, você evolui, como aconteceu com Chico Xavier. É inquestionável essa avaliação. Então é muito importante esse estudo para entendermos que nós temos que ter noção do que são esses valores espirituais, que é o que nós vamos apresentar quando chegarmos lá no momento do nosso desencarne. Na sequência, Pascoal fala e encerra assim: o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste? Essas qualidades, vou voltar aqui, ó. Essas qualidades, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, vai ser muito mais útil lá do que aqui. Porque aqui você quer o quê? Reconhecimento humano? Isso não tem valor. Você vai ficar preocupado com opiniões, com comentários, com reconhecimento de suas qualidades? Isso não tem valor. Lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da caridade? Não é? Aqueles que fazem a caridade com interesse já receberam a sua recompensa, lembra? Por quê? Porque aqueles que fazem a caridade com interesse fica esperando elogios, fica esperando que aqueles ao seu redor vejam o que você faz.
hoje com a era de comunicação tão evoluída, tão presente, quer mostrar na mídia aquilo que se faz. Já recebeu a sua recompensa material, recompensa humana. Por isso que Pascal fala aqui que esses atributos vai ter importância no mundo espiritual, que é isso que é colhido na condição de riquezas espirituais. Aí ele vai concluir assim: depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Lógico, a produção ao longo da vida. Visto como do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Ora, as nossas ações hoje vão repercutir amanhã. Por isso que ele fala que esses atributos vão ser úteis no plano espiritual, porque não é aqui que você recebe, né, essa recompensa, quando ela é verdadeira, quando ela é atributos espirituais. A recompensa é depois. Ao passo que quando você faz com interesse material, já recebeu a sua recompensa. A recompensa é aqui, que não tem valor espiritual. Isso de nada adiantará na sua passagem ao retorno ao verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Então é uma lição espetacular que Pascal nos traz e que ele já resume aquilo que precisamos entender como verdadeira propriedade, aquilo que devemos fazer para ganhar a nossa encarnação, para que tenhamos êxito nesse projeto que foi nascer e colocar em prática o que foi programado conosco, que é a vida que temos atualmente. Nós pegamos lá no livro do Neio Lúcio, mensagem lá do Neio Lúcio, que é Jesus no Lar, e ele nos traz uma lição, vamos ler um pouco na sequência, presta atenção, para que essa lição ela é o resumo, uma mostragem daquilo que deveríamos ter como conduta diária nas nossas realidades naturalmente. Olha que bacana essa lição de Neio Lúcio. A lição do essencial, que é o que nós precisávamos entender e viver para que a verdadeira propriedade surgisse em nossas vidas diárias. Discorriam os discípulos entre si quanto às coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida, através de inquietações desnecessárias. Nossa, eu adoro quando eles colocam isso, para que a gente possa avivar isso na nossa mente, através de inquietações desnecessárias. Quantas vezes temos comportamentos que não têm valor absoluto, nenhum, e que nos atrapalha na nossa vivência espiritual. E como quem recordava incidente adequado ao assunto, Jesus então interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra comentando:
Então ele vai contar uma historinha para que a gente possa entender essa lição, né, do que nós precisamos como essencial para a nossa existência com valor espiritual. Ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosa bagagem de joias diferentes, colares, camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros, de valores, né? Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Então, olha aí, a imagem nos ajuda a compreender. Tão logo se fez o barco ao mar alto, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando, em certa manhã ensolarada, apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável, e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada à pressa, que o barco estava afundando. O comandante calcula a chegada ao porto próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiriam junto dela, exclamou: meu filho é o que possuo de mais precioso, e aqui tenho o que considero de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. O mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: a felicidade real não se fundamentam em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se algemam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados
para nosso enriquecimento na virtude. E conclui, e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, tomando a terra o estritamente necessário à manutenção da vida física e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Está aí, Neio Lúcio, na lição Jesus no Lar, na lição 44, que, com essa historinha, nos mostra a importância de buscarmos os valores espirituais. Lembrando, não é? Aquela expressão de que as coisas materiais são importantíssimas, mas para o nosso sustento, que é o que ele fala nessa passagem. Lança aí de novo, Mateus. Os loucos se algemam a terras e moinhos, moedas e honra, vinhos e prazeres, como se nunca devesse acertar contas com a morte. Aí ele fala, ó, o espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados. Todo campo material é importante. Deve ser usado para nosso enriquecimento na virtude. Então, em momento algum, ele fala para desprezar as coisas materiais. Não, mas nós devemos utilizá-la com sabedoria. Os prudentes, com sabedoria. E muitas das vezes nos falta isso. Muitas das vezes nos faltam isso. Porque queremos valorizar só mamon. Esquecemos que as coisas espirituais são as coisas mais importantes da vida. E para alcançar esses recursos, essas virtudes, eu posso utilizar as coisas materiais, mas para poder caminhar no campo do bem. Utilizar como instrumento para adquirir essas virtudes. Enriquecimento na virtude. Através dos mecanismos materiais. E não ficarmos presos às coisas materiais, esquecidas das coisas espirituais. Então, um conteúdo, a verdadeira propriedade. Não vamos esquecer. A verdadeira propriedade, né, que os Espíritos nos trazem. Inteligência, conhecimento e qualidades morais. Inteligência, conhecimento e qualidades morais. Nós precisamos trabalhar isso para que surta efeito as nossas condições para evoluirmos. Porque o que nós temos é o que nós precisamos para evoluir. Ele não fala aqui diferenciando as classes sociais, não. Qualquer nível que você se encontra, tem que aprender a valorizar as coisas materiais, utilizando para adquirir as virtudes necessárias no campo espiritual. Então que essa lição nos ajude a conhecer, a refletir a nós mesmos, para melhor conduzir as nossas vidas naquilo que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e nós vamos agora convidar a todos a fazermos a nossa oração, principalmente em favor dos irmãos que mandaram os nomes para tratamento. Elevemos nosso pensamento ao plano maior da vida. Querido amigo Jesus, obrigado, Senhor, pela nossa noite de estudos. Permita que esse momento de luz possa cair sobre nós em forma de bênçãos, juntamente com as vibrações amorosas de Mãe Maria Santíssima, a fim de que nos acoberte no seu manto de amor. Principalmente nossos irmãos que encaminharam seus nomes para tratamento e aqueles que já se encontram na nossa casa, que funciona às segunda-feira às 20 horas, semanalmente, Senhor, e aqueles nomes que já estão lá no nosso caderno de tratamento. Abençoe a todos
para que possamos adquirir recursos espirituais e enfrentarmos as dificuldades que nós necessitamos tanto para o nosso crescimento espiritual. Que a tua paz e o teu amor continue a velar por todos nós na sequência de nossos dias e de nossas vidas, e que quarta-feira que vem possamos renovar os nossos estudos, o conhecimento e as vibrações espirituais que necessitamos tanto. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, amigos. Agora o trabalho social que a gente sempre mostra aqui para vocês, né, que é a cesta básica que periodicamente distribuímos, o nosso enxovalzinho, quando nós temos as mães carentes, né, recebem um kit para auxiliar na criação dos seus filhos, e aí os dados que você precisa para continuar contribuindo conosco, fazendo suas doações, importantíssimo. Assim que temos condições, nós então providenciamos, né, os recursos necessários para doarmos para essas famílias que necessitam tanto desse auxílio, tá bom? Então tá aí, quarta-feira que vem traremos um novo estudo para nossa apreciação. Tá aí novamente o nosso WhatsApp, nosso Instagram. Curtam o nosso vídeo, dá lá um joinha. Isso é importantíssimo. Semanalmente a gente está fazendo isso, que é uma maneira que a gente tem de estar divulgando o nosso trabalho e você receber as notificações sempre próximo aí ao nosso estudo na quarta-feira, para que você esteja aí conectado conosco, sempre quarta-feira às 20 horas. E lembrar, não é? Quando convidar alguém, não precisa de link. Coloca lá no YouTube e digita GER Sobradinho. Automaticamente você cai nesse canal conosco aqui. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco e até quarta-feira que vem com um novo estudo e novo tratamento. Um abraço a todos, até lá.